Então isso é maravilhoso. Isso é inteligente, né, cara? E A gente tenta. é engraçado isso, porque a Bíblia fala que depois da crucificação, o véu do templo foi se rasgado. E isso é engraçado porque antigamente, época de lei, não era todos que tinham contato com Deus. Somente os sacerdotes poderiam ter. Não é de frio, né? Não, porque. E não, e detalhe, Pode falar. eu vou pregar mais Fala, tarde fala e você aí. tá falando tudo meu esboço aqui. Meu Ainda bem Deus que do eles vão céu. assistir só depois, ó. Porque justamente nessa questão do relacionamento, Deus, quando cria o homem, Deus não criou o homem somente para criar o homem. Deus criou o homem para se relacionar com o homem. Então, o intuito de Deus, desde quando criou o homem, é ter relacionamento com o homem, relacionamento íntimo, relacionamento profundo. Quando o homem peca, esse relacionamento se rompe. Sim. Agora o homem não pode mais se achegar a Deus. Porém, a rebeldia humana, a prepotência humana, ela sempre quer dar um jeitinho de se achegar a Deus. Por isso, esse tanto de religião que tem espalhada pelo mundo. Porque é sempre o homem tentando fazer algo para agradar uma divindade, para se achegar a uma divindade. A Torre de Babel, desde o começo do mundo, é um exemplo disso. Vamos fazer uma torre elevadas até os maus céus para a gente se achegar a Deus. Então, sempre o homem quer se achegar a Deus. Porém, Deus, ele é tão além, né? O próprio Deus vai dizer no livro de Jó 15:15 que nem os céus são puros aos teus olhos e nenhum dos seus anjos ele confia. Tamanha é a santidade e a glória de Deus e o espaço de diferença entre Deus e o homem, que o homem ainda assim quer se achegar a Deus de alguma forma, mas o homem por si só ele não pode, não consegue se achegar a Deus. Por isso a morte de Cristo, porque quem conectou o homem com Deus novamente, abriu o acesso, foi Cristo e a cruz de Cristo. Nessa questão do véu, quando ele é rasgado, é justamente isso que acontece. O véu estava ali bloqueando a entrada do lugar santíssimo ao santo dos santos. Somente os sacerdotes podiam passar por ali e uma vez por ano. E ainda assim, tinha que se fazer uma série de rituais para se purificar, amarrava uma cordinha na cintura com uma sineta, porque aí ele entrava e se alguém parou de fazer barulho, puxa que morreu. Ali já era. Então, o homem não podia se achegar de fato à presença de Deus. Quando Jesus morre, que o véu é rasgado, é Deus falando para a humanidade, agora sim está pago, mas não pelo que vocês fizeram. Não porque vocês são crentes, não porque vocês são pastores, não porque vocês são evangelistas, não porque vocês pregam, não porque vocês fazem, acontece, oram, roda, pula, sapateia, expulsa demônio, canta no coral, faz. Não! Vocês podem entrar agora, porque o meu filho Jesus morreu, está pago, tetelestai, está consumado. Então toda a dívida da humanidade em relação ao pecado não foi o diabo, foi Deus que puniu em Cristo essa dívida. A ira de Deus, quem bebeu o cálice da ira de Deus foi Cristo, ele bebeu todinho. Tanto é que quando ele está orando no Getsemane, ele diz, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Quando a Bíblia fala de cálice, ela não fala de como se fala de vinho que se remete à alegria. Mas cálice é dor, é sofrimento, é tribulação, é problema, é angústia. Então, quando Jesus ele diz isso, Pai, afasta de mim esse cálice, porque ele sabia o que estava por vir. Ele sabia que ele ia ter que beber o cálice da ira de Deus. E a ira de Deus, obviamente, não é como a nossa, que a gente se ira, se estressa, daqui a pouco faz besteira, volta, se arrepende e fala, meu, o que eu fiz? Pelo amor de Deus. Não, a ira de Deus ela é santa. E Deus, como sendo santo, ele tinha que punir o pecado de alguma forma, porque se ele não pune, ele ia deixar de ser justo. Sim. E Deus é imutável, ele não muda. Então, como que um Deus santo, justo, pode perdoar um pecador? Alguém teria que pagar a conta. Sim. E essa conta, quem pagou foi Cristo. Bebeu até a última gota do cálice do sofrimento, para que hoje nós pudéssemos ter acesso livremente à graça, à presença e à glória de Deus. Glória a Deus. E de brinde ainda deu o Espírito Santo para habitar em nós, hein? Ô, Raul, eu tenho uma pergunta aqui que alguém mandou. Quando foi que Deus, vou resumir aqui, quando foi que Deus viu a necessidade de enviar um Salvador para o povo?
Eu acho que é isso que a pessoa quer dizer. Em qual momento que Deus olhou a humanidade assim e falou assim, meu, eu preciso enviar um salvador, porque senão eu vou matar esse povo tudinho aí, vai. Tá online? Não tá não, não tá não. A Fechamos. pergunta é boa, mas a resposta é simples. Desde que o homem caiu, lá no Éden. Tanto é que assim que o homem cai, Deus já faz a promessa, Gênesis 3,15. E de ti, mulher, sairá um, e por inimizade entre ti e a mulher, e de ti, mulher, sairá um que ferirá a serpente, pisará na cabeça da serpente, e essa lhe ferirá o calcanhar. Ele já está falando justamente de Jesus. Sim. Tanto é que, acho que João vai dizer, se eu não me engano, que a respeito de Jesus, que ele é o Cordeiro de Deus, mas que ele foi morto, acho que em Apocalipse, que foi morto desde antes da fundação do mundo. Então, ou seja, quando o homem caiu, Deus já tinha... Nada pega Deus de surpresa. Nada surpreende a Deus. Ou deixa Deus, eu não esperava por isso. Não. Porque Deus já tinha traçado na sua onisciência todo esse plano de salvação para a humanidade. Sim. O homem não pegou, o pecado não pegou Deus de surpresa. Deus já tinha um antídoto já preparado e guardado para isso. Desde a fundação do mundo. Desde a fundação, antes da fundação do Sim. mundo. Se você ler o texto, Sim. ele vai dizer, antes da fundação do mundo, o cordeiro que foi morto, antes da fundação do mundo. É que, às vezes, isso dá um nó na nossa cabeça, porque nós estamos vivendo no Cronos. O que é o Cronos? É o tempo humano, Sim. cronometrado, que é do relógio. E Deus, ele vive em outro plano, ele vive no Kairos, que Deus é atemporal, então ele está acima do tempo. Então, como a Bíblia vai dizer que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Para Deus não há nada de novo na terra. Salomão, ele vai dizer que o que há de vir já foi, que não há nada de novo na terra. Então, para nós, ainda tem algumas coisas a acontecer, tem os cumprimentos das promessas, tem o apocalipse para vir, tem o arrebatamento, mas para Deus isso já aconteceu, já é uma realidade em outro plano. Sim. E a gente falando aqui sobre véu, sobre templo, uma coisa que eu gosto muito é Pedro. Pedro também é um dos meus personagens assim favoritos, porque Pedro, eu olho para Pedro e eu falo, Fernanda, você. Porque eu acho que Pedro é um dos discípulos mais difícil, assim. Vamos pôr essa palavra, porque a Bíblia fala que ele é um cara ignorante, eu não digo ignorante de grosseria, eu digo ignorante por falta de conhecimento, né? Então, era um cara que tinha palavras duras, era aquele cara assim... Se fosse no Brasil, o Pedro ia ser um nordestino, daquele chucro. Nada contra, viu? Os nordestinos vai falar, chama mim, falar que eu sou xenofóbico. Você derrubar nosso canal aí, você vigia. Eu amo os nordestinos, que minha esposa é cearense. Mas Pedro, ele era esse tipo de cara. E Pedro, ele era discípulo, e ele não era qualquer discípulo. A Bíblia fala que ele era um dos mais íntimos. Entre os 3 que eram os mais íntimos, ali estava Pedro. Então, Pedro andava com Cristo, conhecia Cristo, amava Cristo, ao ponto de olhar para Cristo e dizer, Senhor, se tu morrer, eu vou morrer junto contigo. Para onde o Senhor for, eu vou com o Senhor. E só que Cristo, na verdade, repreende a Pedro, falando assim, para trás dele, Satanás, só te vendo aí, viu? Porque era como se Pedro queria passar por aquilo que Cristo tinha que passar. Só que Pedro, como todos nós, ele nega Cristo. O cara que dizia que ia morrer com Cristo, que ia se colocar à frente, o cara que quando alguém foi capturar a Cristo ou prender a Cristo, pega a espada, a lança, corta a orelha de Malco, foi o cara que quando levaram a Cristo por caminho de crucificação, ele negou. E Jesus havia avisado ele antes, falando assim, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. E quando Cristo é levado, que Pedro está sentado, né, numa fogueira, que o pessoal passa e observa, e Pedro não falou nada, ele estava ali sentado, fingindo demência, fingindo que ele não era ele, e o pessoal passa por ele e fala assim, tô invisível. Era isso que ele fazia mesmo. E o pessoal passa e fala assim, tu é um deles, porque você fala como ele. Você anda igual ele. Você é um dele, porque você anda como ele. Você é um dele, porque o seu comportamento é igual dele. E todas essas 3 vezes ele falava assim, eu não conheço, não sei quem é, eu não conheço. E a Bíblia fala que é a 3ª vez que Pedro negou a Cristo, bem na hora, Cristo passou e olhou dentro dos olhos de Pedro.
E foi nesse momento que o arrependimento de Pedro veio à tona, né? E Pedro, todo mundo conhece a história, Pedro volta a pescar, não tem mais Cristo, porque Cristo morreu, e o pessoal fica assim, meu Deus, que loucura, né? Houve-se o tempo de luto, os 3 dias, só que a Bíblia fala que quando Cristo ressuscitou, quando Maria entendeu, foi no túmulo e viu que o túmulo estava vazio, quando Cristo chamou Maria, porque ela achava que Cristo era o jardineiro e falava assim, cadê o corpo do meu mestre? Onde foi que você colocou o corpo do meu mestre? Devolva, por favor. E Cristo chama Maria, fala Maria, e ela fala assim, opa, só ele me chamava desse jeito. E ele fala assim, ó, vai, anuncia às pessoas que eu sou vivo, só que a preocupação de Cristo naquele momento era Pedro. Eu preciso ir lá atrás de Pedro. E quando ele vai atrás de Pedro, Pedro está pescando. Ele está olhando, observando Pedro lá no alto mar, Pedro pescando, não vem peixes. A mesma cena que aconteceu em Lucas 5 se repete ali naquele momento. E quando Pedro retorna, quando eles têm um momento junto, algo que me chama muita atenção é porque Cristo olha para ele e pergunta 3 vezes, Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? E ele fala, Senhor, tu sabes que eu te amo. Era praticamente Pedro dizendo assim, Senhor, eu errei, eu entendo isso, eu neguei, eu sei disso, mas o Senhor sabe a sinceridade do meu coração. E eu coloco isso como se fosse uma inversão. O templo, o pessoal não podia entrar no templo, só o sacerdote, era o pátio, lugar santo e o lugar santíssimo. E enquanto Pedro estava andando com Cristo, ele estava aqui no lugar santíssimo, no lugar de intimidade, no lugar de conversa. Quando Pedro nega a Cristo, ele vai reduzindo os degraus. Está no lugar santíssimo, neguei a primeira vez, vou para o lugar santo. Neguei a segunda vez, vou para o pátio. Neguei a terceira vez, sai de dentro. E quando Cristo se encontra com Pedro na beira da praia, ele fala, Pedro, tu me amas? Eu te amo. Sai de fora do templo, entra no pátio. Pedro, tu me amas? Sai do pátio e entra para o lugar santo. Pedro, tu me amas? Sai do lugar santo e entra para o lugar santíssimo. É Cristo olhando para Pedro e dizendo, a partir de hoje eu vou reconectar ou trazer de volta a nossa conexão. Não vai precisar de sacerdote, não vai precisar de sacrifícios em vão, não vai precisar de nada. O seu contato agora, Pedro, é comigo. E Pedro, depois ali, a Bíblia fala, né? Depois ali, passou-se os 40 dias, Cristo subiu ao céu, todo mundo viu, né? Que Cristo, né? E depois, em Atos 2, se eu não me engano, houve-se o Pentecoste, o pessoal foi batizado, veio a descida do Espírito Santo, a primeira ministração de Pedro. A Bíblia fala que foram cerca ou mais de 3.000 almas se rendendo aos pés do Senhor. Eu acho que para mim é o grande estopim de tudo. Entender que eu pequei, eu errei, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Eu me afastei, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Hoje eu prego aquilo que Deus fez em mim e através de mim pessoas se rendem aos pés do Senhor. E isso mexe comigo. Isso acaba comigo, assim, de uma proporção muito grande. Acaba, sabe? Porque eu olho para mim e falo, pô, quem era a Fernanda? Antes de Cristo, quem era a Fernanda sem conhecer Cristo? Para onde eu iria se Cristo não tivesse me reencontrado ou me encontrado no meio do caminho? E hoje, através de mim, almas são tocadas. Através de mim, alguém olha para mim e fala, meu, quando eu crescer, eu quero pregar igual a você. Eu falo, gente, pelo amor de Deus. Ai, não me irrita. Eu falo assim, mas são sinais de que, tipo, de fato, o propósito de Deus está sendo cumprido através da nossa vida. E a gente entende que não é sobre nós. É sobre ele. É sobre ele. Porque isso dá para ver claramente sobre a vida de Pedro, a graça de Deus e o amor de Deus sobre a vida dele e de Jesus, obviamente. Quando você falou lá a questão de Satanás chegar, né? Fala assim, não, Senhor, né? E ele fala, para trás de mim, Satanás, através da boca de Pedro, é que o diabo, obviamente, sabia que Jesus tinha que morrer e precisava morrer, mas ele não queria, porque se Jesus morresse, ia se consumar o que ele não queria que se consumava, que era a questão do pecado, né? E Deus tirar o homem dessa situação de inimigo e colocar numa situação de filho, todos aqueles que creem. Então quer dizer que o povo fala por aí, eu sou filho de Deus.
Nem Nem todos, todo mundo nem é filho todos. de Tem Deus. os filhos, tem os queridinhos Tem e tem as criaturas. as criaturas. Entendeu? Então, eu só sou filho de Deus a partir do momento que eu Que eu creio. creio, somente creio. Tá Porque certo. ele nos dá um espírito que clama Ah. Abba Pai. E esse espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Sim. Deus. Então, Aleluia. Se eu vivo uma vida toda errada, eu não sou filho de Deus. A árvore se conhece pelos frutos, Ah, né? então tá bom. Então, assim, não Então tem tá como bom. um pé de manga da goiaba. Entendeu? Não tem como um pé de maçã da melancia. Não tem. Não tem. Tá certo, Não, então. não que os frutos salvam, mas Não. a árvore se conhece pelos frutos. Sim. Mas voltando, quanto à relação de Pedro com Jesus nessa situação, fica bem claro o amor e a graça sobre a vida de Pedro, porque, e assim, eu acho que todos nós se identificamos, principalmente quem está no ministério, nós temos um grande estigma sobre a vida de ministros, né? Sim. Porque nós temos que estar, nós somos colocados, não que nós nos colocamos, pelo menos a grande maioria, mas somos colocados em um lugar de perfeição. Você não pode errar, você não Sim. pode falhar, você não pode ter momentos tristes, você não pode ter momento de dor, ou momentos que você fala, mas hoje eu tô zoado, tô precisando não preciso de alguém, de orar por alguém, eu preciso que alguém ore por Sim. mim. Então Pedro, ele tá naquela situação, né? Ele tá andando com Jesus, fazendo e acontecendo, vendo os milagres, vendo mover, prega, eles voltam maravilhados porque os demônios se sujeitam e tal, eles voltam, Jesus, você não tá ligado o que aconteceu, os demônios foram expulsos. Jesus ainda fala, não, vocês têm que se alegrar porque o vosso nome tá escrito no livro da vida, isso aí é detalhe. Sim. Mas enfim, eles estão nesse lugar e daqui a pouco Pedro se vê diante de Jesus, ele nega. O cara que estava no ministério, um dos cabeças da igreja, né? Um dos caras que era ali o braço direito de Jesus, agora ele nega o próprio Cristo. E assim, a sociedade, se fosse nos dias de hoje, e não somente nos dias de hoje, mas em qualquer era, a sociedade não perdoa. Não. A sociedade, ela julga, ela aponta, ela condena. A sociedade condena. Para muitos, se fosse numa situação atual, contemporânea, Pedro estaria excomungado da igreja, Sim. né? Como tem numas igrejas aí dos nossos primos aí, seria excomungado. Nunca mais você bota o pé aqui, mas olha para você ver como o nosso Deus é um Deus de graça, um Deus de amor, um Deus de misericórdia. É bem verdade que Deus não quer que nós saiamos daí errando. Tem coisas que nós temos que vigiar, tem coisas que nós buscamos conselho com homens de Deus, mulheres de Deus, tem coisas que nós buscamos conselho pela própria palavra, justamente para não cairmos em situações enciladas, para não errarmos na nossa caminhada cristã, mas, todavia, nós estamos na carne, nós estamos Sim. vivendo uma vida real, uma vida onde nós somos bombardeado, nossas emoções é bombardeada, nosso corpo é bombardeado, nossa mente é bombardeada de informações. Então nós estamos vivendo uma vida que nós somos sujeitos a cair, a Sim. tropeçar, a errar. Mas olha para você ver a misericórdia de Jesus quanto a Pedro e quanto a qualquer um de nós. Não que seja justificativa para nós sairmos errando por aí, mas Pedro nega 3 vezes e 3 vezes Jesus vem e justifica Pedro. Sim. Você negou 3 vezes, Pedro? Você errou 3 vezes? Pedro, tu me amas? Sim, te Sim. amo. Pedro, tu me amas? E detalhe, quando ele encontra com Pedro na beira da praia lá do rio, ele já tá com pão e peixe. Sim. E fala, Pedro, vai lá buscar lá. Pão e peixe. Tem alguma coisa para comer aí? Não, tem não. Então vem comer que aqui tem. Então assim, Deus ele sempre tem preparado para nós um renovo, uma Sim. segunda chance. Ainda que as pessoas não te deram uma segunda chance, mediante um arrependimento genuíno e verdadeiro, Deus sempre tem uma segunda chance para cada um de nós. Sim. Mediante um arrependimento verdadeiro e genuíno, Deus ele nunca vai deixar um filho dele desamparado, porque a Bíblia diz que Deus resiste sim aos soberbos, Sim. mas aquele contrito de coração, aquele que se humilha, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Sim. Então, nessa situação de liderança, de ser líder da igreja, ministro, estar à frente de algum trabalho, Pedro se vê agora, imagina, por que ele volta a pescar? Porque ele se vê sem chão, o Senhor dele foi tirado, Sim. né? Ele fez uma besteira, o que os outros discípulos iriam condenar, falar dele, iriam condenar, se bem que o único que ficou até o fim foi João, Sim. mas todo mundo olhando para ele com um lugar de crítica, de apontamento, de condenação, mas você... Isso, por quê? Porque Pedro, ele tinha essa essência dele. Era o cara que era durão. A partir do momento que você é um cara durão, você não deixa
transparecer as suas dores. Então, Pedro era aquele cara que eu posso dizer assim, que ele era pau para toda obra. O que Cristo precisava dele, não. Sim. E se alguém errasse perto dele, quê? Que é tipo, porque Pedro era sanguíneo, né? Tá doido? Então, quando você estuda a questão dos temperamentos, tem isso também. Pedro era sanguíneo, Sim. então ele era muito explosivo. Às vezes eu me identifico, meu, que tem hora que eu olho. Né? É verdade. Ai, Deus, Nossa, tem hora que eu assim. olho pra mim e eu falo assim, mano, não dá. Você tenta se controlar, mas quando você vê, você já. Tanto é que esse temperamento de Pedro, ele era tão terrível que quando Cristo, ele andava com ele, em um certo momento, Cristo olha para Pedro e fala, Pedro, quando tu se converteres, fortalece os seus irmãos. Ou seja, Pedro andava com Cristo, via as obras de Cristo, sabia quem era Cristo, o poderio de Cristo, mas não era convertido. Porque o temperamento dele falava bem mais alto do que aquilo que Deus queria ensinar para ele. E aí entra aquela questão de que também, né, mas numa linha teológica. Jesus ele ainda não tinha morrido. Sim. O Espírito Santo não tinha sido dado aos homens. Sim. Porque quem nos convence do erro, do pecado, do juízo, da justiça é o Espírito Santo. Sim, é o Espírito. Quem nos guia para um novo e vivo caminho, é o Espírito. andar em novidade de vida, é o Espírito Santo. Quem nos impulsiona para nos aproximarmos de Deus, nos relacionarmos com Deus, é o Espírito Santo. Nada vem por nós. Ah, eu tive uma ideia, vou fazer uma oração e um jejum. Não é você que está fazendo isso. É Deus, é o Espírito Santo te empurrando para perto de Deus, querendo alimentar essa nova natureza. Então, Jesus ainda não havia morrido e não havia o Espírito Santo habitando em nenhum dos discípulos. Então, isso era notório que Jesus falava para Pedro, né? Quando você se converter, porque ainda tem uma obra para concluir. Eu ainda tenho, nós estamos aqui. A promessa foi lançada, nós estamos vivendo parte da promessa, mas não ainda o todo. Sim. Tanto é que ele vai falar várias vezes, eu vou morrer, preciso do Filho do Homem morrer, o Filho do Homem vai ser entregue, vão pegar, vão matá-lo, vão cuspi-lo, vão esbofeteá-lo, vão fazer e acontecer. E os discípulos assim... Ele tá falando do quê? Do que esse cara tá falando? Mas quando acontece, se cumpre tudo que Jesus diz, né? Aí sim eles entendem, era sobre isso. Porque a missão que Deus deu, no caso, para Jesus, teria que acontecer, ele tinha que morrer, não tinha outro jeito. E isso é interessante porque o que você falou é interessante, porque os discípulos ouviam isso da boca de Cristo. A todo o momento, a toda oportunidade que Cristo tinha, ele dizia, o Filho do Homem precisa padecer pelos pecados, o Filho do Homem vai morrer, o Filho do Homem vai ser entregue. Só que parece que quando isso acontece, os discípulos esquecem disso, dessas palavras. Só que quem crucificou Jesus não esquece, ao ponto de os caras matar, crucificar, fazer tudo o que fez, perfurar sua costela, dar vinagre para ele beber. Quando colocaram ele dentro do sepulcro, fecharam-se com uma pedra, ainda colocaram 2 guardas do lado de fora, porque ele dizia assim, a fama que esse cara tem é que ele vai sair daí de dentro. Sim. Mas os discípulos esqueceram disso. Esqueceram, estavam tão mergulhados dentro de si mesmo, nas suas dores, das suas preocupações, na sua incerteza da vida, o que será de nós? Sim. Imagina a Maria, às vezes tem aquele louvor, né? Da Maria lá, a terra estremeceu, eu não sei cantar. Sim. Mas você sabe o louvor que eu tô falando, né? Se abriu, esse aí mesmo. Então, imagina a Maria, porque era uma pessoa que foi expulsa 7 demônios, que tinha uma vida de promiscuidade, prostituição, e agora ela se reencontra em Cristo. E ali, a partir daquele momento, ela respira Cristo. Sim. A Bíblia não fala muito sobre a questão das mulheres, mas a Bíblia deixa bem claro que quem sustentava o ministério de Jesus eram as mulheres. Por trás ali, elas auxiliando, elas fazendo algumas coisas e tal, elas sempre evangelizando. Então, as mulheres sempre esteve presentes no ministério de Jesus. Então, a vida de Maria respirava Cristo, era tudo Cristo, o meu Senhor, ele me redimiu, ele me enxergou de outra forma, ele não me olhou como os outros homens me olhavam, com desejo, querendo apenas o meu corpo, ele desejou a minha alma, ele me redimiu, ele me levantou. Aí, daqui a pouco, Jesus morre. Imagina. Como que... Tenta se imaginar. Não tem o como. Que vai ser de mim Eu agora? ia ficar, tipo assim, e agora? Pra onde eu Sem vou? chão, o que eu vou fazer da minha vida? Se a minha vida era em torno dele, tudo dele. Sim. Então, eu acho que isso, né, a questão das emoções, deixou os discípulos meio aéreo, realmente. Porque a vida deles começou a girar em torno de Cristo. E uma vez que Cristo é tirado, ficaram, tipo,
barata tonta. O que que vamos fazer? O que que Sim. vamos fazer? Enquanto quem matou a Cristo falou assim, não, deixa lá 2 guardas na frente, Deixa lá. porque o povo diz aí que ele vai morrer, mas vai ressuscitar. Então, para não correr o risco dele sair daquela, deixa lá. E quando, na verdade, o povo chega para encontrar, Maria chega para, pelo menos, dar uma morte digna, né? Limpar o seu corpo, Sim. fazer alguma coisa, que ela chega, que ela vê o túmulo vazio, e ela fala, que loucura é essa? Aonde está Cristo? Sendo que, se a gente fosse parar para analisar e pegar o que Cristo estava ensinando desde o princípio, ela ia falar, ele ressuscitou. Ele não está mais aqui. Eu não preciso nem vê-lo, eu vou correr e falar, gente, se o corpo não tá lá é porque Sim. o que está escrito se cumpriu. Ele ressuscitou. E a gente tem esse costume, porque tudo aquilo que Deus nos promete, ou Deus fala, você vai ser, ou eu vou fazer, através de você. O momento de dor apaga isso da nossa memória, parece. Sim. A gente deposita mais confiança no nosso sofrimento do que, de fato, na palavra de Deus ou nas promessas de Deus. Né? Sim, Tem a questão das emoções? Tem, né? Que elas ficam tão à flor da pele que elas falam mais. E às vezes a gente nem raciocina direito, Não, né? não Tanto é raciocina. que pessoas que têm problema com a questão da ira e tal, você explode e depois Ninguém que você vai segura mais. pensar, que você fala, nossa, o que que eu fiz? Então as emoções, ela é um perigo, né? Era um Ela é. perigo. Graças a Deus que nós temos o Espírito Santo para nos dar autocontrole nos dias Sim. de hoje. Mas até então, nesse momento, não tinha o Espírito Santo. Então imagina que barra que eles não passaram, né? Ficaram de fato desnorteados. Sim. Ao ponto de Pedro, quando Pedro ele teve, em um momento que ele andava com Cristo antes, né, da morte, que Cristo multiplicasse os pães e os peixes e o povo se espalha essa notícia de que Cristo fez isso, multiplicou pães e peixes. E o povo vai até onde Cristo estava, não por aquilo que Cristo era, mas por aquilo que Cristo fez. Opa, vou lá, vou atrás de pão, vou atrás de peixe, eu quero ver a multiplicação. Quando o povo chega até Cristo, Cristo começa a pregar uma palavra dura. Ele fala assim, já que vocês querem pão, eu sou o pão que desceu do céu. E ele começa a pregar uma palavra mais dura, não uma palavra de amor, uma palavra, ai, Deus vai... Não, uma palavra verdadeira, assim, dura. E os discípulos, porque não tinham só os 12, tinham mais discípulos, o povo começa a se dispensar. Vamos embora, que esse louco aí não multiplica nada. O Jesus hoje povo... tá de mau humor. Nossa, o que é isso, meu Não Deus? almoçou. E aí, ele olha para Pedro, ele fala, Pedro, que é? Você quer ir junto? Pode ir. Pedro olha para ele e fala assim, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. E isso é engraçado porque nós temos o costume de cantar para onde iremos nós, para onde iremos nós. E eu sei que, né, não tem nada a ver uma coisa com a outra, só que o que está escrito era para quem iremos nós. Se eu não me engano, é Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68. Para quem iremos nós? Quando Pedro ele está dizendo isso, ele está dizendo assim, não importa o lugar que eu esteja, se o Senhor não estiver lá, eu me sinto perdido. E foi exatamente isso que aconteceu com os discípulos, independente do lugar. Cristo já não estava mais lá. Automaticamente, eles se sentiam perdidos. Para onde eu vou? Pedro falou assim, eu vou voltar a pescar. Eu entendo de mar, Sim, vou pro mar. é a única coisa que eu sei fazer. Cada um com seus problemas. Quem quiser vir comigo, vem. Quem não quiser, vai para onde tem que ir. E o segundo encontro que Cristo tem com Pedro foi da mesma forma que o primeiro. Tava no mar, não conseguiu apanhar Pegar peixe. nada. Tava, tipo, além de estar todo machucado emocionalmente, ainda tava meio que, eu sabia isso, eu conseguia pescar, eu conhecia demais, e agora nem isso eu consigo fazer sem ele. E aí alguém fala assim, olha, Pedrão, lance a rede do lado direito. Pedro lança, pega peixe, e se eu tivesse lá, eu falava assim, caramba, eu conheço essa voz aí. E alguém já me deu essa ordem uma vez. É Cristo. Só que aí Com aquele déjà vu, né? Pedro, ele demora para cair em si de que quem estava falando com ele era o Messias. Então a gente precisa colocar na balança, em momentos de dificuldades ou momentos de percas, de luto, que a dor, ela não é maior que o propósito. Sim. Não é. O meu momento atual não é o meu destino final. Sim. O que eu estou vivendo hoje não anula aquilo que Deus disse que eu iria viver. Sim, e aí as pessoas se perdem nisso, né? Porque nós, querendo ou não, nós somos muito visuais. Sim. Então a gente se apega muito ao que a gente vê, Sim. né?
E se nós não estamos vendo as coisas fluindo do jeito que queríamos, acontecendo do jeito que planejamos ou imaginamos, se desenrolando e desenvolvendo do jeito que planejamos, a gente já fica, opa, peraí. E aí já começa a bater o desespero. Não é isso, não é isso, não é isso. Só que isso não anula quem nós somos em Deus. O fato de você estar passando um problema, uma dificuldade, seja ela qual área for, não te faz menos filho de Deus, não te faz menos amado por Deus. Muito pelo contrário, o Senhor está lá. Sim. Nos momentos bons, mas também nos momentos ruins. É uma promessa de Deus para nossas vidas. Estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Então Deus está conosco passando por esses momentos de dificuldade. Sim. Então às vezes nós olhamos realmente mais para nosso problema, mais para nossa dor, mais para nossa situação do que para o tamanho do nosso Deus ou para o grande amor que ele tem para Sim. conosco. Sendo que, voltando no começo que nós estávamos falando de deserto, Deus às vezes usa esses desertos das nossas vidas para nos moldar. Às Sim. vezes eu aprendi a me perguntar o que Deus está querendo me ensinar com isso, com essa situação. Porque se eu estou passando por alguma coisa que está desconfortável, ou que não estou gostando, eu antes de, pensar coisas e coisas, eu começo a me perguntar, o que o Senhor quer me ensinar com isso? O que isso vai me melhorar? O que Sim. isso vai me aperfeiçoar? Porque aí você começa a enxergar de uma outra visão. Um outro E tirar ângulo. proveito, que aí entra uma grande sacada também. Tirar proveito das situações. Porque tempo ruim ele vem na vida de qualquer ser humano. Sim. Infelizmente é uma realidade da vida, né? Tem dias bons, dias ruins e acontece coisas boas, coisas ruins. E nenhuma delas, Deus, não é porque Deus não está ou porque Deus deixou de ser Deus. Só que para a gente viver melhor, ou da melhor forma, ou uma vida mais alegre, ou uma vida melhor, a gente tem que aprender a tirar proveito das situações. Sim. Tá? Eu cheguei aqui, digamos que você me ofereceu café, eu não gosto de café, mas eu poderia tomar para experimentar, né? Sim. Para ver que gosto tem e tal. Então não é porque as coisas, não que eu não gosto de café, eu gosto, Não, eu sei que mas você é um gosta. exemplo. Mas às vezes as coisas não estão do jeito que queríamos, mas o que eu posso tirar de proveito nisso? O que eu posso tirar de bom nisso? Às vezes eu estou numa empresa, a empresa me mudou de horário. Eu não queria mudar de horário, mas o que eu posso tirar de proveito? O que eu posso fazer nesse horário que eu vou ter ou que vai ficar vago na minha agenda? O que? Tentar extrair sempre de uma situação difícil alguma lição, algo proveitoso para nossas vidas. Isso torna a vida mais leve, mais fácil. Sim. E voltando aqui ao assunto que você falou sobre Pedro, que eu não me recordo, já minha memória é bem ruim. A gente finalizou a questão de Pedro não expor as suas fraquezas, porque Pedro era o cara o pau-pato da obra. E a gente entende também que dependendo da posição que nós temos, por exemplo, hoje eu sou obreira de altar. Você chega aqui no culto, você não me vê na nave da igreja, você me vê dando suporte pro altar. Só que eu já fui a moça da porta, já fui a sonoplasta, já fui a moça que servia água para os irmãos no culto, já fui a moça que passava caçava, já fui aquela que só limpava a igreja, então, e hoje eu tô lá. E eu costumo dizer que o peso do altar, o altar ele tem um peso sobre nós. Sim. E quando nós estamos no altar, ou independente, seja no altar, seja na porta, seja no som, a gente não pode demonstrar a nossa fragilidade. Porque automaticamente é uma coisa que eu sempre falo aqui, quando tenho oportunidade de falar. Nós que estamos lá em cima, parece que a gente tem que vir para o culto e todos os dias a gente tem que ter uma palavra na ponta da língua. E nós não podemos falhar. Não. Eu fui ensinada, houve sim um tempo que, sou obreira, cara, não posso ficar chorando no culto, tá doido? O povo vai olhar o obreiro chorando, vai pensar o quê? Que a igreja, sei lá. E uma coisa que minha pastora sempre me ensina, Fernanda, antes de você ser obreira, você é a Fernanda. Antes de você ser a diaconisa Fernanda, você é só a Fernanda. Se chorar fosse sinônimo de fraqueza, coitado de mim. Eu sou Nossa. o mais fraco da igreja, que eu só vivo chorando. Eu não choro tanto, eu tenho esse privilégio, mentira. Mas Eu também só quando eu choro, choro. filha, eu não sou Já me apelidaram de Jeremias lá na igreja, lá. Só chora. Começou a falar de Jesus. Senhor. Eu não sou muito de chorar, mas eu também, quando eu choro, acabou. Eu me encurvo naquele altar ali que parece que eu vou afundar no piso e nunca mais vou parar de chorar. Só que a gente precisa entender isso, que o fato de nós sermos pregador,
não aluna de nós a questão de nós sermos filho. Sim. E sermos humanos também, Sim. né? O fato de nós sermos cantor não tira de nós nada disso. Então, a nossa dor não é minimizada por Deus porque nós temos um cargo. Sim. O nosso problema não é jogado para escanteio assim por Deus, porque nós somos alguém que é usado por Deus. Pelo contrário, eu costumo dizer sempre que Deus se importa com aquilo que é importante pra gente. E teve um dia que eu tava no altar, eu tava meio esquisita, eu tava já morando pra cá, já tava casada, mas eu tava esquisita. E mulher tem essas questões de ficar esquisita de vez em quando. Sempre. Sempre mulher fica esquisita com muita frequência. É difícil. E eu lembro que foi numa sexta-feira lá em casa, a gente tem costume de ir na sexta-feira, eu e meu marido tem o nosso momento de date. Então, se você marcar compromisso com a gente, só se for, tipo assim, um compromisso que não tem como mudar o dia, que aí nós vamos, mas sexta-feira é nosso. É nosso dia a gente, sei lá, pedir um lanche, fazer alguma coisa, ficar junto, assistir um filme, é nosso. E naquele dia, não sei o que aconteceu, mas as coisas saíram do percurso, meu marido foi jogar o videogame dele, e eu fiquei na cama, só que eu tava muito abatida aquele dia. Só que eu não sou de falar que eu tava abatida. Teve casos aqui, a gente tem uma mini vigília aqui, né? Uhum. Eu cheguei de uma mini vigília totalmente destruída, e eu não tive força pra orar aqui. Eu sentei e eu só chorava. Alguém olhou pra mim e falou assim, Fernanda, você tá doente? Porque, nossa, achei que você tava gripada, porque você tava sentada e você não é de ficar sentada. Eu falei, eu só tava chorando, gente. Eu só tava no momento que eu tava legal. Eu tava só chorando. Não que eu achei, eu não vou apontar pra quem foi, né, que perguntou. Sim. Eu achei que você tava doente. Eu falei, não, filho, eu só tava chorando só. E eu lembro que naquele dia, meu marido lá jogando, e eu falei assim, caramba, senhor, eu só queria um colo. Não precisava ser automaticamente do meu marido, qualquer outra pessoa, eu só queria um colo. Aí eu vim pro culto no domingo e minha alma abatida, angustiada. Aí eu subi no altar, orei, coloquei um sorriso no rosto, cultuei, e minha alma. Tipo, tinha um choro aqui, ó, entalado aqui. Aí minha pastora Chegava, veio. dava um nó na garganta, né? Eu sei como que é isso. Minha pastora veio e me abraçou. E a frase, ela não me falou muita coisa. Ela falou uma única frase que me desmoronou. Ela falou assim: Deus manda te dizer assim, nunca mais. Tu sentirá falta de um colo. Nunca mais. E eu falei, Deus, é isso. O Senhor se importa com aquilo que é importante para nós, independente da posição que nós estamos. Sim. E aí, tem um povo aí fora que fala, não, pastor, tem que ser isso. O povo aí fala que fala, não, depressão é coisa do demônio. Se fosse falta de Deus, pastores não estariam tirando sua própria vida, pô. Verdade, verdade. Então, nessa linha de raciocínio, é colocado um peso sobre nós, pessoas do altar, por conta daquela questão da referência que você se torna, querendo ou não querendo, uma referência para as pessoas. Só que as pessoas fantasiam uma coisa de que não é realidade. Por quê? Nós somos filhos de Deus, todos nós que cremos em Cristo. Nós estamos inseridos no corpo, que é a igreja. E somos seres humanos como qualquer outro. Temos as nossas dores, temos as nossas aflições, as nossas dificuldades do dia a dia, nossos problemas familiares. Todo mundo passa por algum tipo de situação. Mas não tem super-homem dentro da igreja. E esses dias, se isso se demonstrar é um problema, então eu tô com um sério problema, porque eu sou uma pessoa muito verdadeira. Eu não consigo fantasiar. Se eu tô feliz, você vai ver eu rindo. Agora, o dia que eu não estiver bem, você vai olhar na minha cara de longe, você vai ver, eu não preciso falar. Nossa, eu odiava trabalhar com você por causa disso. Então, assim, eu sou bem verdadeiro. Eu não consigo. Entrava no corredor, já tinha uma careca com uma cara horrível. Eu falava, meu filho, em nome de Jesus, que cara é essa? Então, eu não sei fantasiar ou fingir que tá tudo bem. Eu sou bem intenso. Se eu tiver bem, eu tô bem. Se eu não tiver bem, eu tô bem. E assim, tá tudo bem. Sim. Só tô no meu momento, uma hora vai passar. Então as pessoas colocam um peso e um jugo sobre a questão da liderança nesse sentido de que as pessoas são super-homem. E, ao meu ver, o que elas deviam olhar não é a questão de você andar em perfeição ou sempre mostrar estar bem ou por cima da carne seca. Porque a nossa realidade não é essa. O Brasil não vive essa realidade. Ninguém financeiramente, emocionalmente está 100% ou alguma área da vida está 100%. Não, nós estamos no mundo real.
Mas as pessoas deviam olhar as nossas referências no seguinte sentido. Poxa, a pessoa tá ali passando dificuldade, passando prova, mas tá ali, ó, tá buscando. Isso sim devia ser tomado como exemplo. Sim. Tá buscando, tá na presença, tinha todos os motivos para largar o ministério, para largar o você pode, para largar o chamado, para largar o marido, para largar a esposa, mas não, tá lá, tá buscando a Deus, tá fazendo, tá acontecendo. Essas coisas não deveriam, devem ser pega como exemplo. Exemplo de quê? De pessoas que não abrem mão do chamado, de que não abrem mão do ministério, de que não abrem mão da família, de que não abrem mão do propósito que Deus tem na vida de cada um. Isso sim, porque Paulo ele vai dizer, seja meu imitador, mas Assim como eu sou de Cristo. Só que aí nós fantasiamos uma questão de super-homem, super-mulher, super-pastores. Só que isso não é bíblico, porque o mesmo Paulo que fala, olha para mim, imitem a mim, porque eu imito a Cristo, em Romanos lá ele vai dizer também que ele vai orar e pedir a Deus, Deus, me tira desse corpo, eu não aguento mais, porque Sim. tem um espinho na carne, Satanás vem me esbofetear, eu não aguento mais essa vida, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero, quando eu vejo eu já fiz. Então assim, Sim. Paulo também, ele tinha os seus momentos Momentos de os seus fragilidade. 5 minutos. Sim. Ele tinha, quem não tinha? Quem? Fala pra mim. Quem não tem? Só que o que a igreja ou o que as pessoas deveriam olhar é aonde nós estamos depositando nossa fé e esperança. Sim. Não na nossa situação, se eu tô com a cara feia, se eu tô com a cara bonita, se eu tô num dia bom, Não, num dia ruim. De cara feia, então, tô lascada, que eu sempre entro aqui com a cara feia. Minha cara sempre é feia. Nossa. E tem gente que, se você não tomar um café, se você não almoçar, você sabe, você já me viu. A minha pastora só acorda, dia de domingo, só acorda mesmo do meio pro culto pra lá. Enquanto Então, isso, não fala com ela, paz do Senhor já é o E suficiente. tem tá gente tudo que bem. é assim, e tá tudo bem, é da pessoa. É. E aí, por conta disso, não é homem de Deus, não é mulher de Deus. E eu acho que não é esse, não é o caminho. Nós temos que olhar para as pessoas onde as pessoas estão buscando, não o que elas estão fazendo. Onde que elas estão buscando. Como eu disse, tá com problema? Tá, mas tá onde? Tá buscando a Deus, tá se dedicando, tá orando, tá ali, tá se entregando, tá chorando, tá na presença. Eu até preguei quarta-feira sobre isso. Tá chorando, mas tá ali, tá no propósito, tá na presença. Isso é o que conta, isso é o Sim. que vale. Até porque o altar nos cura. Eu sempre falo isso aqui. Que eu poderia, em momentos de fraqueza, de dificuldade, eu poderia falar, pastor, é o seguinte, me deixa um tempo ali sentada, quero sentar lá. Mas o altar nos cura. Da mesma forma que a gente sobe lá todo despedaçado. Quando a gente desce, a gente fala, e aí, quando vai ser o próximo culto? Onde vai ter? O altar tem uma coisa assim que é Deus mesmo, não tem como explicar. Inclusive, eu tenho uma experiência muito doida com o altar. A primeira vez que eu subi no altar na minha vida foi pra. Não, eu subi pra dar uma saudação. E aí depois, aí eu, né, como fui separado, cooperador e tal, isso 10 anos atrás, por aí. Aí o pastor falou assim, domingo você vai dirigir o culto. Aí eu falei, vixe, e como é que faz? Aí ele me deu as diretrizes, né, aí eu sempre tenho a minha colinha, que eu não sou besta, aí eu falei, dirigir, apresentar os visitantes, a hora do ofertório, depois passa a palavra. Aí beleza, fiz a minha colinha, o de louvor acabou de cantar e eu subi. Fernanda do céu, quando eu peguei no microfone assim, que eu pisei no primeiro degrau, começou a queimar um negócio aqui assim. Aí eu lembrei, na hora, veio aquele versículo, aquela passagem dos 2 discípulos a caminhos de Emaús, Sim. quando Jesus está falando com eles, que depois, né, Jesus vai embora e eles falam, enquanto ele falava com a gente, nosso coração não ardia, Sim. pois o meu ardeu de fato, começou a queimar, aquilo marcou a minha vida. E assim, ali Deus testificou, falou assim, aqui é o meu lugar. Então, o altar tem um mistério muito grande, porque Deus, e isso Deus usa muito, a nossa insuficiência, porque tudo é dele e é sobre ele, não é nada sobre nós. O dia que Sim. nós achamos que podemos, que fazemos e acontecemos, Deus se retira. O Espírito Sim. Santo, então vai lá É. por conta própria, vamos ver até onde você vai. Não passa da esquina, mas é tudo para ele, para a glória dele, para o nome dele ser exaltado, porque não é nada sobre nós. Mostra que de fato nós somos vasos de barro, porém, dentro desses vasos de barro existe tesouro que o próprio Deus colocou, como ele diz na palavra. Sim. Tem tesouros que Deus colocou em vasos de barro, para a honra e para a glória dele. Então Deus vai extrair o melhor de nós, cada dia mais. Mesmo com as nossas
nossos 5 minutos. E os 5 minutos duram aí 1 hora, um dia. uma Faz semana. parte, né? E é normal, é normal. Coisa de adulto. Adultos. É. Mas é isso, gente. Eu acho que chegou ao fim já. É porque daqui a pouco o evangelista vai se embora e a gente precisa ter um tempo ali com ele, com a família dele, tomar um café, comer Ô, alguma coisa. glória. Então, chegamos ao fim aqui, mas foi uma honra participar aqui com você. Olha, eu vou contar um segredo aqui, mas não conto pra ninguém não, tá bom? Diga. Por incrível que pareça, quem tá aqui de trás dos bastidores sabe. Eu acho que depois do pastor Paulo, essa foi a entrevista que eu mais falei. Depois do pastor Paulo. Isso porque tava nervosa, imagina se não Sim. tivesse. Sim. Então, é uma honra pra mim, tá? Receber você aqui, você, sua família, sua mulher que tá ali. Deus abençoe a vida de vocês. A porta dessa igreja, ou as portas dessa igreja estarão sempre abertas, tá bom? Pra recepcionar, pra, né? O que vocês precisar, nós estaremos aqui. Obrigado por ter vindo, tá bom? E é isso. Qualquer coisa, nós estaremos aqui. Não esqueça, tá? Você pode. Eu que agradeço, Fernanda, obrigado por nos receber, pelo convite. Agradeço a Sara. Manda paz para a pastora, né? Outro momento eu creio que nós vamos ter a oportunidade de se conhecer. Manda paz para ela. E agradeço também a minha esposa que está me acompanhando. Coisa linda de Jesus. Aquilo que parece. Agradeço a Rayane e ao Gael por ter tirado um tempinho aí para me dar esse suporte também, por ter vindo aqui. Que Deus abençoe a todos eles. E é isso aí. Precisando, seguimos à disposição. Meu povo, Deus abençoe, tá bom? Até o próximo episódio. Estamos aqui dando uma pausa no nosso bate-papo só para te apresentar um trabalho incrível. Ele é escritor, ele é palestrante e ele é cerimonialista. Mestre de cerimônia. Isso. Então ele está aqui para apresentar o trabalho dele que Deus colocou no coração dele. Na verdade, acaba de sair do forno este livro, Movimento. E o que é o movimento? O movimento, ele é um conceito de uma fé inteligente. Todo ser humano, ele é dotado de fé, independente do segmento religioso. Se você acorda de manhã, você vai trabalhar, você vê que o tempo está nublado, você faz o quê? Você volta, pega o guarda-chuva porque você acredita que vai chover. Sim. Ou seja, você creu e se moveu em prol daquilo que você acredita. Então esse conceito trabalha mais ou menos isso, uma fé inteligente que te coloca em rota de ação. Se a nossa fé ela não nos move, ela não nos coloca em rota de ação, ela é uma fé vã e inútil. Então, o movimento, ele traz esse conceito e linkado com ele, que foi da onde surgiu esse conceito, eu trago um pouco da minha história, né? Da questão que eu superei a orfandade, o abuso, os traumas, o vício em cocaína. Então, eu comecei a abordar esse conceito de uma fé inteligente, porque não basta somente nós dizermos que temos fé, mas a fé precisa nos mover. Tiago vai dizer que a fé sem obras ela é morta, não que as obras irão nos salvar, mas a nossa fé precisa ter obras, ela precisa ter frutos daquilo que nós acreditamos. Se você pergunta para uma pessoa que se diz, um exemplo, eu sou católico, mas você vai na missa? Não. Você fez primeira Eucaristia? Não. Você faz comunhão? Não. Então você não é nada. Você é um mentiroso, menos católico. Então a nossa fé precisa ter fundamentos. Nós precisamos nos mover naquilo que acreditamos. E esse conceito também, ele trabalha uma desconstrução de quê? Das crenças limitantes, que puxa um pouco para o lado da questão da inteligência emocional. Você desconstrói crenças limitantes, que foram muitas que nós aprendemos na vida. Você não pode, você não consegue, você não é capaz, e você faz essa desconstrução e constrói novamente baseado nos fundamentos e princípios bíblicos, né? Ou seja, é inerrável, inerrante, né? Não tem como dar errado. Sim. Então este é o movimento. Nós temos 2 livros prontos aí, se Deus quiser, em breve vai sair, que é o Derrubando Gigantes, o Movimento O Conceito, e esse aqui é o Movimento Little Book, que ele é um livreto que vai trazer esse preâmbulo desse conceito para que a gente consiga aí futuramente levantar fundos e colocar esses outros para rodar em nome de Jesus. Esse aqui eu trouxe para você, Fernanda. Aê, glória a Deus. Robson, deixa aí pra gente o seu Instagram, o trabalho que você tem no YouTube, suas redes sociais para que as pessoas possam, né, te Sim. seguir, te acompanhar também.
Certo. Você quer me achar, você vai lá no Instagram, Robson com I, Robson corre, não tem o A, porque não coube, não é por nada, que vai, as pessoas acham que é Robson Vida Louca, não, é porque não coube o A. Então é Robson com I, Robson correr, e no Instagram, YouTube é @movimenfe, e temos também o nosso site www.movimenfe.com.br. Lá você vai ter todas as informações a meu respeito, precisando de alguma palestra, alguma cerimônia, for casar, algum aniversário, alguma coisa, a gente segue à disposição aí para fazer esse momento inesquecível. Amém. Deus abençoe a todos e até a próxima. Estamos aqui dando uma pausa no nosso bate-papo só para te apresentar um trabalho incrível. Ele é escritor, ele é palestrante e ele é cerimonialista. Mestre de cerimônia. Isso. Então ele está aqui para apresentar o trabalho dele que Deus colocou no coração dele. Na verdade, acaba de sair do forno este livro, Movimenfe. E o que é o Movimenfe? Movimenfe, ele é um conceito de uma fé inteligente. Todo ser humano, ele é dotado de fé, independente do segmento religioso. Se você acorda de manhã, você vai trabalhar, você vê que o tempo está nublado, você faz o quê? Você volta, pega o guarda-chuva porque você acredita que vai chover. Sim. Ou seja, você creu e se moveu em prol daquilo que você acredita. Então esse conceito trabalha mais ou menos isso, uma fé inteligente que te coloca em rota de ação. Se a nossa fé ela não nos move, ela não nos coloca em rota de ação, ela é uma fé vã e inútil. Então, o Movimenfe, ele traz esse conceito e linkado com ele, que foi da onde surgiu esse conceito, eu trago um pouco da minha história, né? Da questão que eu superei a orfandade, o abuso, os traumas, o vício em cocaína. Então, eu comecei a abordar esse conceito de uma fé inteligente, porque não basta somente nós dizermos que temos fé, mas a fé precisa nos mover. Tiago vai dizer que a fé sem obras ela é morta, não que as obras irão nos salvar, mas a nossa fé precisa ter obras, ela precisa ter frutos daquilo que nós acreditamos. Se você pergunta para uma pessoa que se diz, um exemplo, eu sou católico, mas você vai na missa? Não. Você fez primeira Eucaristia? Não. Você faz comunhão? Não. Então você não é nada. Você é um mentiroso, menos católico. Então a nossa fé precisa ter fundamentos. Nós precisamos nos mover naquilo que acreditamos. E esse conceito também, ele trabalha uma desconstrução de quê? Das crenças limitantes, que puxa um pouco para o lado da questão da inteligência emocional. Você desconstrói crenças limitantes, que foram muitas que nós aprendemos na vida. Você não pode, você não consegue, você não é capaz, e você faz essa desconstrução e constrói novamente baseado nos fundamentos e princípios bíblicos, né? Ou seja, é inerrável, inerrante, né? Não tem como dar errado. Sim. Então este é o Movimenfe. Nós temos 2 livros prontos aí, se Deus quiser, em breve vai sair, que é o Derrubando Gigantes, o Movimenfe O Conceito, e esse aqui é o Movimenfe Little Book, que ele é um livreto que vai trazer esse preâmbulo desse conceito para que a gente consiga aí futuramente levantar fundos e colocar esses outros para rodar em nome de Jesus. Esse aqui eu trouxe para você, Fernanda. Aê, glória a Deus. Robson, deixa aí pra gente o seu Instagram, o trabalho que você tem no YouTube, suas redes sociais, para que as pessoas possam, né, te seguir, te acompanhar também. Certo. Você quer me achar, você vai lá no Instagram, Robson com I, Robson corre, não tem o A, porque não coube, não é por nada, que vai, as pessoas acham que é Robson Vida Louca, não, é porque não coube o A. Então é Robson com I, Robson correr, e no Instagram, YouTube é @movimenfe, e temos também o nosso site www.movimenfe.com.br. Lá você vai ter todas as informações a meu respeito, precisando de alguma palestra, alguma cerimônia, for casar, algum aniversário, alguma coisa, a gente segue à disposição aí para fazer esse momento inesquecível. Amém. Deus abençoe a todos e até a próxima.